Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse é um dos casos mais escabrosos que eu já vi nessa última década, eu acho. Porque quando a gente fala numa família entregar a filha de 11 anos para um cocunhado, não importa para quem fosse, para casar a menina. É inacreditável, Kátia. E esse homem que já aparentemente era conhecido dela, porque é irmão da menina com quem ela já é casada com o irmão, tira essa menina de casa, um homem de 23 anos, uma menina de 11 anos, leva ela pra morar com ele, eles têm um relacionamento né, de 11 anos. Um mês juntos, morando na mesma casa, tendo relações sexuais, e sabe o que ele disse pra delegado? Eu me apaixonei por ela, quis levar ela pra morar comigo. Toma vergonha nessa cara, não, do seu, 23 anos. Isso não é normal. Não, doente é a mãe e o pai que entrega a filha não importa pra quem seja. No primeiro momento, Kátia, durante a investigação, parece até que esses pais quiseram trazer ela de volta. E aí entra a ameaça desse homem que impede que ela volte para casa dos pais. Mas vamos por partes, porque daqui a pouco a gente vai falar com o delegado, a gente vai perguntar isso para ele. Eles permitiram que a filha casasse com esse rapaz ou venderam a filha? Lhe pergunto isso, porque falar assim, vendeu, recebeu dinheiro? Não, mas recebeu cesta básica, uma geladeira nova, bababá. A gente está até com o delegado Dr. Everton Clemente na linha para a gente conversar agora com ele. Boa tarde, Dr. Everton. Menino, mas que coisa mais escabrosa essa história. Boa tarde a todos. Ô, Erivelto, deixa eu te perguntar uma coisa. A família dessa criança recebeu algo em troca, permitindo que a menina ficasse com esse rapaz e casasse até com ele, não? Então, pelo que foi apurado aqui pela nossa delegacia, essa criança, né, que tem 11 anos, foi levada por esse homem que tem 23 anos de idade. Eles, primeiramente, iniciaram um namoro, após ele a conhecer, já que a irmã dele é casada com o irmão dela. Então, ele frequentava a casa dessa menina. E lá, ele a pediu em namoro, começou a namorar escondido dos pais. E uma história meio escabrosa, que ele, aproveitando o momento que os pais estavam no quarto, fugiu com a menina numa pequena embarcação e a levou para a casa dele, e lá passaram a viver como se fossem marido e mulher. Então ele sequestrou a menina, não foram os pais que permitiram que ele levasse a criança? Pelo que foi apurado aqui, pelos relatos da menina, pelo relato dele e da mãe, ele teria saído escondido com ela, né? Ela quis realmente ir com ele, pelo que ela relatou, e saiu escondida dos pais. No entanto, estamos apurando melhor essa informação. Haja vista que os pais tinham conhecimento que eles estavam morando juntos há aproximadamente um mês. E nada fizeram, não foram buscar a filha? Então estamos apurando isso. Não foram na delegacia conversar com o senhor? Não, em momento algum os pais procuraram a delegacia. A mãe relatou que foi à casa dele pedir para que a filha voltasse para casa. E ela, no entanto, ela não quis voltar. Então estamos apurando alguma omissão da mãe nesse sentido. E se realmente ficar comprovado que ela permitiu essa relação, ela também vai responder pelo mesmo crime desse homem, né? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Erivelto. O senhor tem filhos? Não tenho filhos, mas tenho muitos sobrinhos, tenho sobrinhos, né? Estou lhe perguntando por isso, na família. por uma coisa. Imagine que tudo bem, eu tenho uma filha ou um filho que resolve fugir com 11 anos para morar com alguém. Eu não vou lá na casa da criatura e falar assim, vamos voltar com a mamãe, eu cato a criança, levo na marra, porque é filho meu, tem 11 anos, não tem ainda capacidade, discernimento para decidir escolher um negócio desse e vai ficar em casa na marra. Acabou. Não é verdade? Se eu tivesse filhos, não ia fazer isso. Você acha que a mãe vai lá e fala assim, aí, filhinha, vamos voltar para casa com a mamãe? Vamos voltar? Ah, pelo amor de Deus. Não é? Exatamente, porque ela é uma criança, né? E os pais têm o dever legal dos pais realmente de impedir essa situação e fazer cessar essa agressão sexual, essa violência sexual que esse indivíduo vinha praticando contra a filha, né? É uma situação que a gente está apurando ainda, essa participação, essa omissão da mãe, né?
Em primeiro momento, esse homem ele foi autuado em flagrante, né? Delito pelo crime cometido, né? Porque é abuso de vulnerável, fora estupro e outras coisas, não é? Porque ela é acima de 14 anos, Até 14, a partir de 14, a pessoa pode decidir, vamos dizer assim, abaixo de 14 anos, não tem como. Mesmo que a pessoa fale, eu fui porque eu quis, você não tem idade legal para decidir nada disso, né, doutor? Que a lei prevê. Isso, exatamente. O Supremo Tribunal de Justiça recentemente decidiu justamente nos termos que a senhora está afirmando. Abaixo de 14 anos, né, já tem previsão legal e mesmo que a vítima ela consenta, né, ela permita esse ato, mesmo o namoro, mesmo ela consentindo, então ainda é caracterizado o crime do estupro de vulnerável, como a senhora bem colocou aí. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que pode acontecer com os pais dessa garota, caso seja comprovado que de fato eles permitiram? E também, eu acho, sinceramente, quando você não toma uma atitude, não deixa de ser uma forma de permissão indireta, mas também permitiu, uma vez que não foi no delegado e falou, olha, sequestraram minha filha, eu quero ela de volta. Conivente, Quantos anos de prisão esses pais podem pegar? Então, pelo artigo 13 do Código Penal, como ele tinha o dever, como os pais tinham o dever legal de agir, eles vão responder pelo mesmo crime desse homem que foi preso aqui por nós. Então, responde também pelo crime de estupro de vulnerável, sujeito à mesma pena desse crime, que é uma pena altíssima, né? 14 a 18. De 14 a 18 anos, 14 a 18 pelo menos, né, delegado? Só duas perguntas rapidinho, delegado. O Alex está falando aqui. Me tira uma dúvida. Primeiro, a menina, a gente espera que esteja bem. Se o senhor der essa informação pra gente. Esse indivíduo, ele está preso, né? Preso. Agora, isso aí vai também a questão do sequestro, no rapto, eu não sei o termo correto, porque ele é um adulto. Ele tira a criança de dentro de casa, não tem essa história de fugir. E esse comportamento é doentio, né? Um adulto se apaixonar por uma criança, isso não existe, Cátia. Isso é inadmissível, né? É pedofilia. Que é mais um crime, é isso, né, doutor? A situação dele tá bem complicada, né? Está bem complicada perante a justiça, né? Então, nesse contexto, o crime de estupro de vulnerável já está caracterizado, né? Inclusive, a gente levou a vítima para fazer a perícia, né, no Instituto Médico Legal e confirmou os abusos sexuais que ela sofreu, né? Então, fora isso, tem a questão dele arrebatar essa criança e levá-la para morar na sua casa, né? Então, estamos apurando tudo e, no final, iremos relatar o inquérito policial, né, para que eles respondam não só pelo crime de estupro de vulnerável e por outros crimes cometidos. E eles podem perder a guarda da filha, né? Exatamente, exatamente. Se ficar comprovado, né, essa omissão da mãe, essa permissibilidade, ela poderá, sim, perder a guarda, né, da filha. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor, que eu comecei falando, já perguntando o resto, não perguntei isso. Como esse caso chegou para vocês? Foi denúncia de vizinhos? A família, como o doutor acabou de dizer que não foi falar nada na delegacia. Como a história chegou até a sua delegacia? A gente desenvolve aqui um trabalho com o Conselho Tutelar do município, né? Haja vista que, uma vez por outra, né, estamos aqui na região norte, no interior dessa região. Uma vez por outra acontece esse tipo de crime aqui, né? Nesse ano já aconteceu 3 crimes dessa natureza. Então, o Conselho Tutelar recebeu informações de vizinhos dessa criança e relataram o ocorrido ao Conselho Tutelar e eles nos procurou aqui na delegacia e diligenciamos até a comunidade chamada Comunidade Ipitinga e lá constatamos a veracidade dessa informação. Olha, gente, muito triste, mais triste saber que esse já é o 3º caso só nesse ano. E que, infelizmente, na região acontece com uma certa frequência. E aí a gente vê o quanto que esse Brasil é um continente, não é um país apenas. E a gente parece que tem vários países dentro de um único país, com realidades diferentes, até mesmo, gente, em relação a isso, porque tem muita gente que acha que a criança, 12 anos, já quer ir lá, quer casar. Você quis casar? Então vai, né? Você quer
casar mesmo, tudo bem. Como se fossem meus bisavós que vieram de Portugal fugidos, ela com 13, ele com 15. Mas isso, eles nasceram em 1896. Era outra época. Era outra história. Então, acho que mais do que nunca, para você é muito difícil, né, doutor? Porque enxergar hoje, nessa condição que a gente está, de tecnologia e tudo mais, com pessoas ainda com um acerto, acerta a relação de filhos, crianças, em casamento, como se fossem adultos, né? Isso, não é uma situação fácil, né? Felizmente, hoje temos uma legislação avançada nesse sentido de combate a esse tipo de crime, porque isso aí acarreta consequências gravíssimas para a criança, né, que é vítima desse crime, né? Então, temos um amparo aí da legislação, a legislação avançada. Temos também parceria com os órgãos, Conselho Tutelar, o Ministério Público, e nos permitem fazer um trabalho no combate a esse tipo de crime. Muito triste. Queria agradecer demais a sua participação, viu, doutor? Espero que vocês consigam solucionar esse caso e que a partir do momento que a gente começa a falar mais vezes de situações assim, que os pais se conscientizem que criança, gente, é para ter vida de criança. Sim. Não importa se a criança hoje quer decidir se quer casar, se quer sair de casa, com quem quer morar. Existe a lei para isso, mas que também os pais abram sua cabeça em relação a isso. Da forma como hoje a gente sabe que isso pode ser extremamente prejudicial e irreversível na vida da criança, né? Bem dito, Kátia. Só citando, isso foi no Amapá, região norte do país, mas infelizmente acontece em muitas realidades. Acontece, denuncie, gente. Se você, criança, está assistindo, está passando por algo assim, 181, diz que denúncia. Obrigada mais uma vez, doutor Erivelton Clemente, lá do Amapá.